Olá, estamos aqui hoje no YouModcast, no quadro Olhares da Moda. Me chamo Gabi Cirne Lima e sou a hostess hoje aqui dessa entrevista. O Olhares da Moda é um espaço de pessoas e cases da atualidade, seus olhares, suas lentes e sua forma de ver o mundo. Hoje temos aqui uma convidada muito especial, a Cláudia Ticolo, da Confecções T. Cristina. Ela é sócia e diretora executiva e vai nos contar da sua trajetória profissional e de como ela está vendo o mercado e a história da sua empresa. Seja bem-vinda, Cláudia. Olá, tudo bem? Bom, a minha trajetória profissional, ela começou num segmento diferente. Eu, na verdade, fiz faculdade de engenharia eletrônica e trabalhei por um período na profissão, mas sempre fui apaixonada por costura e moda. E na época era muito difícil para uma mulher, porque eu me formei em 85. Ainda era um mundo muito difícil para uma mulher, engenheira eletrônica, trabalhando numa Telefunken. Então, eu acabei desanimando. Entendi. Né? Eu falei, acho que não é bem isso. E eu tenho uma tia que sempre trabalhou com isso. Ela sempre gostou, sempre foi muito empreendedora e trabalhava no salão da casa dela e ela fazia desfile e às vezes eu ia desfilar para ela ainda quando era menina. Legal. E conversando um dia com ela, eu falei assim, ai tia, acho que eu quero vir aqui um pouco para entender realmente, né, o que eu quero. E ela tinha uma loja nessa época de uniforme escolar e ela tinha muito movimento em janeiro. Eu falei assim, então eu vou vir ajudar em janeiro para entender, né, um pouquinho esse mundo. E nisso o filho dela é meu primo, estava trabalhando com ela e sempre foi um primo muito querido. E nós acabamos nos apaixonando. Aí eu fui trabalhar com eles, nos casamos e fazíamos os uniformes escolares e nesse interim o meu sogro, meu tio sogro, ele resolveu se aposentar e ele queria morar, ele tinha um sonho de morar no sítio. Entendi. E desse momento ele conversou com a minha tia e eles decidiram então realmente ir para o interior. E a minha tia, conversando com a gente, nos ofereceu uma parte da empresa como presente e outra parte para nós comprarmos. E tinha 3 funcionários. E nesse inteirinho eu já estava com um olhar diferente para o mundo da lycra, porque era uma coisa nova. Que ano foi isso, Cláudia? Em 85. Porque eu lembro que quando eu era menina eu desfilava para ela. Sim. E eu desfilava biquínis de tecido. Entendi. De algodãozinho, no máximo de uma melanca. E a lycra estava surgindo e era aquela coisa, assim, super inovadora, diferente. Estavam começando as grandes marcas, né? Sim. E eu olhei aquilo e falei assim, nossa, acho que eu gostaria de tentar isso. E o meu primo, meu marido hoje, falou, por que então você não tenta? E foi dando certo. E a gente abandonou a parte de uniforme escolar e pusemos o pé no mundo da moda praia e da moda fitness, isso já em 87. Incrível. E por um tempo fomos uma marca, mas aquilo não era muito o nosso DNA, ser uma marca. Porque o meu DNA era mais produção mesmo. A engenharia estava falando muito forte. A parte daquela ciência exata, aquela coisa. Mas que bom então, isso. E aí as coisas foram acontecendo, né?
nós tivemos um momento muito tenso, porque num desses planos, que eu nem lembro qual era, Collor, qualquer coisa, nós deixamos de receber de vários clientes, e aí ele falou assim, e se a gente tentasse um outro caminho? E surgiu, então, uma oportunidade de atender o nosso primeiro cliente dos grandes varejos, que foi a Riachuelo. Entendi. Então, vocês migraram de um caminho de marca. Então, devagar nós migramos. E começamos a produzir como uma PL. Como uma PL, exatamente. Que a gente chama hoje isso. Né? E foi nesse caminho que a gente realmente se encontrou. E a empresa cresceu bastante. A gente brinca que a gente dormiu com 30 funcionários, acordou com 400 e o que aconteceu no meio do caminho? A gente não lembra. Porque nós éramos muito moços, recém-formados, e casamos, e tivemos filhos, e cria os filhos, e a empresa ainda era muito pequenininha, ela era em cima da nossa... Nós morávamos em cima ainda. Entendi. Então, quando a gente acordou, veio Riachuelo, depois veio Pernambucanas, CIA, e aí foi indo, e de repente a gente olhou, a gente já estava na terceira mudança de prédio, uma confusão danada, porque você cresce, mas você continua sendo uma empresa familiar, pequenininha. Sim. E aí foi que nós resolvemos, de repente, então, que a gente tinha que organizar essa empresa. E nesse momento eu confesso que eu me perdi um pouco, porque eu entendi hoje, depois de participar de um processo, de um curso que eu fiz, o que foi que realmente aconteceu e que acontece com todas as empresas familiares. Uhum. Elas crescem, são bem-sucedidas, mas elas crescem com aquela cultura delas. E quando você fala em profissionalização, você chama um profissional e coloca lá dentro e dá para ele plenos poderes, e ele traz uma porção de ganhos, mas em algumas vezes a sua cultura se perde. Entendi. Então, a nossa cultura do começo, todo aquele olhar que a gente tinha mais humano para o funcionário, mais um olhar para o segmento da moda, com um olhar de realmente de amor, de um produto que tinha uma história, isso começou a ficar perdido. E não foi muito bom para a empresa. E esse momento que tu sente que perdeu foi quando você sentiu que precisou ir saindo do negócio, é isso ou não? Como é que foi esse caminho? Nos conta para a gente poder. Essa transição, na verdade, a gente vai ficando mais velho, e como nós trabalhamos muito por muito tempo, aquela história de todo empreendedor. Sim. Que não tira férias, não tem sábado, não tem domingo, tem os filhos ali. A gente entendeu que as nossas 2 filhas mais novas gostariam de trabalhar com a gente, começaram a trabalhar com a gente, e a gente achou, vamos devagarzinho, então, cedendo lugar para elas. Uhum. Mas é o que eu falo, quando é você que faz essa jornada, você não tem a exata noção do quanto é complexo, porque você cresceu um degrau por vez. Uhum. E não é bem assim. Para você formar uma pessoa para ficar no seu lugar, o nível de responsabilidade, tudo, eu acho que a gente não consegue transmitir, porque para a gente é uma coisa muito natural. Sim. E, então agora nós estamos cansados, nós queremos passear, tudo, tchau. E as coitadas ali, desesperadas. Que idade elas tinham, Cláudia? 25, a outra acho que 23. E, então agora elas estão ótimas, estão bem, estão indo, e a gente começou a se afastar um pouco. Uhum. E aí, com a consultoria, com toda essa mudança, as coisas começaram a ficar mais complicadas. Entendi. Mas é o que eu falo, graças a Deus que a gente percebeu rápido. Uhum. Aí elas nos apoiaram bastante nesse nosso retorno. Inclusive o curso agora consolidou o nosso relacionamento como família. Então nos conta um pouco desse curso. Que curso é fantástico, que a minha anja, que eu falo que apareceu uma anja na minha vida, a Fabi,
num dos encontros que nós temos, né, entre nós empresários, que ela me falou desse curso e eu animei para fazer isso já faz 2 anos. Inclusive, eu estou me formando agora. Ah, que legal. Foi uma jornada para a família, porque é um curso que ele tem esse olhar para a empresa familiar, então ele é um curso para empreendedores que têm empresas familiares, então ele é muito direcionado para isso. Tá. E ele tem muito um trabalho de cada um entender qual é o seu papel real dentro daquilo. E essa parte da cultura, que foi o mais importante. Sim. Por que que tá diferente? Por que que o mercado tá enxergando vocês diferente? Porque realmente você só esqueceu que a T. Cristina tinha uma cultura que nasceu com vocês e ela não foi transmitida. E ela foi modificada. E nesse processo de 2 anos, nesse treinamento, nesse curso que a gente faz, a nossa família resgatou uma coisa muito gostosa de convivência e as nossas filhas entenderam que elas não queriam trabalhar conosco e foi muito leve, porque nós achávamos que elas queriam e elas achavam que era uma obrigação. Ah, que legal. E hoje elas ainda nos apoiam lá, elas trabalham conosco assim, quase como uma prestação de serviço para fazer uma transição e nós mudamos o olhar, implantamos todo esse processo de cultura, uma nova filosofia, a própria parte de inovação, de tecnologia, e entendemos que ela é uma empresa, sim, muito viável e que ela pode ter uma continuidade, desde que essa parte seja feita e depois delegada de uma forma mais consciente, talvez mais acompanhada, inclusive. Então, nesse caminho, eu encontrei de novo uma alegria muito grande, porque realmente eu e o meu marido somos muito apaixonados pela empresa. Eu imagino, porque a empresa começou junto com toda uma história de vida, né? Uma história de carreira e uma história de vida que não está separada uma da outra, né? É muito lindo. E é engraçado porque muitas vezes a gente pensa, né, que pelo fato da sucessão ser dentro da família, ela acontece naturalmente nos valores, não é necessariamente que os valores da família estão nos valores da empresa, né? Então, a ciência de quais são as bases de cultura, valor da empresa, também exige um esforço e uma metodologia de sucessão, né? Sim, é exatamente isso. E o interessante nesse processo foi justamente que, por esse curso ser direcionado para uma empresa familiar, ele nos dá toda a ferramenta de gestão que a gente enxerga nas grandes empresas, mas que a gente contrata alguém para aplicar. Então, eles nos dão as armas de como aplicar isso, ou nós mesmos, ou através até de uma consultoria, mas sob o nosso olhar. Então, é como você faz isso de verdade. Tanto uma coisa quanto a outra. Sim, porque as empresas grandes, e principalmente as empresas que vocês trabalham, na maior parte os grandes magazines, são empresas de capital aberto, que estão, né, que, enfim, que tem toda uma governança bem estruturada para poder fazer o trabalho. E aí, quando a gente vai, que estão no varejo, né, e quando a gente vai para esses principais fornecedores dessas empresas super estruturadas, na maior parte são empresas familiares, né? Assim, o nosso têxtil hoje no Brasil, ele é de grande parte de empreendedores familiares corajosos que estão aí, normalmente indo para a sua 2ª geração e grande parte deles fazendo essa transição de uma forma suave, tranquila e outros, né? Outros se perdendo e eu acho que a questão é que esse peso que nós não percebemos que nós passamos para elas. Porque o nosso filho mais velho, sim, seguiu carreira no mundo corporativo. Elas se sentiram na obrigação. Fica confuso se elas querem, porque também nasceram ali. E óbvio que todos eles amam. Sim.
mas fica uma coisa meio de, será que é isso? Será que não é? Será que eu devo isso a eles? Porque se elas quisessem de verdade, teria sido mais fácil formá-las. Sim. Né? Porque aí a questão não estava claro, casando com o coração delas. Sim. Tudo isso. Elas tinham outras coisas. Então, eu acho que quando existe realmente, além do amor pela empresa, também não é o talento, mas quando a pessoa é o que ela quer realmente da vida dela, profissional, sim, quando casa. Então, é um caminho um pouco mais fácil. Eu sempre digo, tem um lugar, né, na nossa profissão, que é aquele lugar que o coração fica quentinho, que o olho brilha. E às vezes esse lugar, a gente tem que descobrir qual é esse lugar. Porque se a gente vai passar muitas horas do nosso dia trabalhando, que seja num lugar que a gente se sinta feliz, se sinta realizado, desafiado. Então, é onde a gente passa realmente a maior parte da vida, né? E eu me descobri de novo, né? Numa fase que a gente brinca e fala os 60 anos. Eu e meu marido temos uma idade bem próxima. E nós fizemos até um trabalho de... Não é bem uma terapia, mas assim, o que está acontecendo? Nós tivemos uma vida extremamente bem-sucedida, realizamos tudo que a gente queria, nos casamos, estamos casados até hoje, amamos, nossos filhos são ótimos, o que? Nossa empresa é bem-sucedida, e agora? Agora nós estamos com 60 anos, o que a gente vai fazer? Boa pergunta. Como nós vamos viver a terceira parte da nossa vida? Que legal. E a gente vai viver muito mais, né, Cláudia? Mais. Então, assim... Exatamente. E a gente não 60 é o novo 50, sei lá como é que é aquela, né? A gente sente 60, mas a gente daqui a pouco sente 30, 40, a nossa energia... Eu percebo que a gente cada vez mais, porque se eu parar para pensar que eu tô com 60 anos, eu falei, imagina, eu me sinto com 20. E acho que vou ter bastante tempo ainda, assim. Mas a gente vem... você é criança, você sonha, ou você quer uma profissão, aí você sonha com aquilo, aí ou você conhece alguém ou não, ou você sonha em casar ou não, mas aí você tem filho, aí você sonha para os filhos, aí você tem que correr atrás daquilo, e de repente... Você esqueceu de sonhar essa parte. Claro. Porque ninguém sonha o que eu vou fazer quando eu ficar mais velho. E com tudo realizado. Aí vem aquele vazio, você fala, eu preciso dar um novo significado. Aí que bom te ouvir, porque quantas pessoas podem estar aqui nos ouvindo hoje e sentindo isso. Sim, então, assim, esse momento de pausa e de reflexão e de voltar e de construir algo que muitas vezes não era uma construção para frente, era uma coisa, bom, agora não é mais construção, o que eu fiz e agora seja o que Deus quiser. Não precisa ser assim, né? Exatamente. E o que me encheu os olhos justamente foi porque um pouco antes da pandemia, eu tenho contato ainda com muitas pessoas que eu conheci ao longo do trabalho, e uma pessoa que eu conheci na CIA estava muito engajada num projeto o Parsifal 21, um projeto de... eles têm também um braço de financiamento de negócios com um olhar de sustentabilidade, pequenos negócios de empreendedores com este olhar. E ela me convidou para assistir uma palestra, e naquele momento eles estavam justamente voltando os olhos para a moda. E foi aí que eu comecei a ter contato com essa realidade de que nós somos o segundo maior poluidor do planeta, abaixo só do petróleo, e no meu caso ainda com tecido à base de petróleo. Sim. E aí você se encontra numa realidade onde você fala, nossa, e agora? Eu tô só aqui trabalhando, mas não me dei conta que eu tava... Eu sou o maior vilão do mundo. Tipo isso. O que eu faço com isso agora?
E isso foi uma longa jornada, porque isso ainda foi antes da pandemia. E nesta jornada foi justamente a dúvida, tá? Mas então eu fecho? E as pessoas que eu emprego? E será que não surge uma outra pessoa para ocupar o meu lugar? Porque o mercado continua, apesar de tudo. E aí vem pandemia, e são uma série de reflexões aonde você vai entendendo exatamente o que talvez seja o meu caminho hoje. Eu posso fazer diferente. Porque a moda é linda se a gente tiver um olhar para ela, porque esse olhar de que a moda empodera, a moda traz autoestima, a moda representa uma cultura, ela traduz isso de uma maneira muito gostosa. Ela comunica. Ela comunica, exatamente. Então, e tem o bastidor ainda disso, que a moda, a costura em si, é uma profissão tão bonita e que já empregou e já deu oportunidade para tantas pessoas. Aí a gente fala, será que não tem nada bom por trás disso? Porque quando você está também enxergando tudo negro, né? Você fala, será que a gente não consegue fazer nada bom? Não, e daqui a pouco, assim, né, vem uma consciência de algum problema mais ambiental, enfim, mas não é porque tem um problema ambiental que também não vai ter uma questão social, né? Que hoje a gente fala do E, S, do G, né? Então, assim, quando a gente fala desse assunto, eu sempre digo, a gente pega lá as ODS lá da ONU, a gente vai estudar sustentabilidade, são tantas iniciativas para a gente avançar. E muitas vezes o caminho mais fácil pode ser o do social, ou do ambiental, ou da governança, né? Mas cada um vai ter a sua jornada. Sim. E às vezes a gente quer gabaritar os três ao mesmo tempo. E daqui a pouco... A gente quer fazer tudo e quer ser tudo. Então, eu digo, a sustentabilidade ou a circularidade na moda, ela é muito mais do que um questionário que tu vai gabaritar uma prova. Sim. Ela é uma jornada. Né? É uma jornada que você vai avançando e equalizando e entendendo. Eu tive na NRF agora em janeiro e eu gostei muito de uma palestra que eu assisti, que era do Walmart, com um fornecedor de produtos de limpeza do Walmart. E aí o Walmart falando de como é que ele poderia ajudar os fornecedores dele nessa jornada do ESG, da sustentabilidade. E a forma como eles, como varejo, né, se entenderam que era o papel deles, era de ensinar caminhos, seja pelo E, seja pelo S, seja pelo G, de por onde você poderia começar a sua jornada. Sim. E criar um portal de educação sobre isso. Exatamente. E os fornecedores que escolheriam, olha, o meu DNA está mais voltado para o social, então eu vou pelo social. O meu DNA... Né, a indústria às vezes está mais voltada para o ambiental, né? O varejo pode estar mais voltado pelo social, para ajudar, assim, como é que é um consumo mais consciente, como é que é o descarte, enfim, né? Então, como é que se orquestra isso num sentido de, poxa, vou celebrando a minha jornada ou não, eu não vou contar nada que eu estou fazendo porque o meu telhado é de vidro e eu né, vou fechar. Será que é isso? Exatamente, toda essa questão. Aí eu falo que eu sou uma pessoa assim que eu quando começo a olhar para um assunto que eu não entendo nada, eu preciso ter alguma dominância daquele assunto. E quando começou a acontecer esse processo e você fala, mas como eu vou fazer tudo? Eu fui fazer o curso da FIA, de ESG Stakeholders, e foi onde eu tive o primeiro contato com isso de uma maneira exatamente dessa que hoje os grandes varejos estão querendo trazer para nós. E o que abriu mais ainda a minha cabeça e que fez mais eu me apaixonar por tudo foi uma aula que eu tive com a presidente da Fundação Toyota. Porque nesse curso eu tinha colegas da Sabesp, colegas da Petrobras, e eu lá no meio fazendo o quê? Eu olhava tudo aquilo e falava, nossa, mas você é uma metida mesmo, o que você está fazendo aqui? O
O que você vai conseguir fazer com a sua empresa, que você está tão nervosa, que polui? Aí, conversando com ela, nessa aula, ela falou assim, Cláudia, todo mundo pode fazer muito. Você pode fazer as coisas que cabem ao seu tamanho. E ela começou, nessa conversa, começou a vir várias coisas. Eu falo, nossa, é isso. Qual a primeira coisa que eu poderia fazer? Comunicar. Já é uma grande coisa. E nisso tivemos contato com uma grande parceira que está conosco aqui. E conheci ela através de uma outra parceira que veio do Parsifal 21, que é a Comas, Agostina Comas, a design de upcycling. Sim. Que desenvolveu conosco o projeto do Oricla Têxtil, onde a gente transforma o nosso resíduo de corte em tecido novamente. Ah, que legal. Para que seja feita uma nova roupa. E todo esse trabalho que nós fomos desenvolvendo juntos e começamos a comunicar, hoje é o que brilha os nossos olhos. Porque nós estamos aqui mostrando que é possível fazer diferente. Uhum. Você não precisa ser o vilão. E é impressionante quando você coloca a energia, como as coisas começam a acontecer. A gente chama de sincronicidade, cada um chama como quer. Serendipity. Exatamente. Então, como as coisas vão surgindo, né? E a empresa começou a passar por tanta transformação e foram aparecendo tantas pessoas. E junto com este curso, onde nós chegamos a escrever um propósito diferente relacionado a isso. E hoje o propósito da T. Cristina é deixar de ser parte do problema para ser parte da solução. Ah, que lindo! Que legal! É o que eu falo, quer dizer, define tudo o que estava na nossa alma no momento, mas de uma forma onde comunica realmente. Por trás disso existe um profissionalismo, né? Porque eu não conseguia traduzir essa frase sozinha. Uhum. Então, mas é o que eu falo, quantas pessoas surgiram e quantas parcerias para nós conseguimos transformar isso. E realmente mostrar, tudo bem, até então eu poluía, agora eu posso ajudar a despoluir, eu posso ser parte da solução, incentivar outras pessoas, porque realmente as coisas não vão acabar. Não é só porque a roupa polui que as pessoas vão deixar de usar roupa. Agora, e mesmo porque essa indústria emprega muitas pessoas. É isso. Agora, vamos procurar, então, empregá-las de forma digna, vamos procurar enaltecer a profissão. Existem vários caminhos. E aí eu entendi que, mesmo eu pequenininha, eu poderia ser grande na minha influência. Hoje nós temos dentro da T. Cristina um programa que é Rumo ao Lixo Zero, que ele é apaixonante porque, além de nós encontrarmos parceiros maravilhosos também, hoje todo o nosso o resíduo tem destino, inclusive o resíduo de banheiro, através de uma parceria com a Musa, a gente tem vários parceiros que no nosso site a gente conta um pouco dessa história aí no nosso Instagram, mas através desse projeto nós estamos educando pessoas que trabalham conosco. Alguns moram em locais que não tem nem a coleta de lixo normal. E essas pessoas estão vivendo ali um entendimento de como eu separo um lixo orgânico de um lixo reciclável. E os olhos deles brilham. E eles chegam, às vezes, e falam: ai, dona Cláudia, mas agora eu preciso explicar isso para o meu marido. Ai, que legal. Aí você fala, então, aonde eu, pequenininha, do meu cantinho, estou conseguindo... Isso, é o protagonismo, né? Exercer porque às vezes a gente tem uma informação que a gente fica tão impactado que a gente paralisa, né? Exatamente. E a mudança do mindset, a busca do teu conhecimento, do curso... Dos dois cursos, né? Tanto do curso na área da sustentabilidade como esse outro que tu mencionaste. Então, o conhecimento também vai te abrindo portas, Sim. né? A gente brinca daquela frase do lifelong learning, né? Do aprendizado contínuo. Cada vez mais o mundo vai se transformando
E o quanto que a busca do conhecimento vai também retroalimentar as evoluções que a gente precisa fazer. Sim. Porque essas evoluções só vão vir assim, né? Você acreditando, fazendo, entendendo e entendendo assim também e se permitindo mudar, se perdoando por coisas que você acha que você não fez tão bem feito, mas você agiu com o melhor que você tinha naquela situação e entendendo uma nova jornada. Uhum. Então, hoje eu brinco com os meus funcionários que nós também estamos fazendo um trabalho muito grande de pessoas mesmo, e eu falo para eles, então, gente, não tem certo ou errado, não tem isso ou aquilo de ser. A gente só precisa ser hoje um pouquinho melhor do que a gente era ontem. É só isso. Se eu conseguir hoje ser um pouquinho melhor do que eu era ontem, eu já vou ter evoluído. Uhum. E um passinho por vez, eu tô indo. E a coisa mais gratificante, então, nisso, é eu andando ali na fábrica com aquelas pessoas, o brilho nos olhos, o como a gente conseguiu transformar o nosso ambiente ali, onde a gente reduziu demais as faltas, né? Às vezes me foge o termo. Como o absenteísmo, como nós conseguimos reduzir o absenteísmo. Aumentar o engajamento. A produtividade. A Tivemos qualidade, algumas ações, inclusive, de eliminar alguns mecanismos de controle. Hoje eles não batem mais o ponto na hora do almoço. Nós fomos devagarzinho acrescentando várias coisas e é impressionante como eles respondem. Porque na realidade é um símbolo, né? Sim. Não bate mais o ponto. Mas o que está por trás disso? É o vínculo de confiança que está estabelecido ali. Porque se você sumir e não voltar e fizer 1h30 de almoço, ninguém vai perceber. Uhum. Mas nós estamos confiando. Uhum. Porque você está trabalhando aqui também para nos ajudar nesse propósito. Uhum. Porque hoje o propósito é divulgado e nós fizemos, junto com os funcionários, um evento onde nós construímos juntos a nossa carta de valores. Que bacana. E hoje a gente trabalha um valor por mês, onde a gente engaja a equipe, onde eles se sentem parte. E você percebe que eles têm muito para dar. E muitas vezes a gente fala, e o funcionário isso, ou aquela pessoa aquilo, e quando você vai olhar, não é bem assim. Uhum. Eles respondem muito bem aos bons estímulos. Uhum. Muito mais rápido, às vezes, do que uma pessoa num cargo mais alto, ou com um entendimento diferente, maior, ou uma condição intelectual um pouco maior. Eles respondem muito mais rápido. E eles são muito abertos. Então, é uma era muito de propósito, né? Eu não sei se tem um livro do Frederic Laloux. Exatamente. Nós lemos junto, nosso time participamos do evento que teve online, que é maravilhoso, Esse livro né? é muito bom porque ele vai falando da evolução das organizações, né? Uhum. Então, desde uma estrutura mais do militar, onde o comando e controle eram muito forte, aí vem as organizações que eram muito movidas pelo processo, né? Então, o processo é que mandava, e aí vai avançando e chegando na Teal Organization, que eles chamam, né? Que é a organização que é movida pelo propósito, onde a confiança, a accountability e todos esses valores são os valores que regem né, a organização. Então, é uma coisa muito É muito incrível. Engraçado que você mencionou esse livro, porque eu li esse livro e me apaixonei por ele, acho que há uns 2 anos, e comecei a conversar com o meu pessoal interno da empresa. E a pessoa lá do RH, tudo, e eles falaram, mas Cláudia, isso é muito difícil. É muito difícil. Eu falava, gente, tudo bem, pode até ser difícil, mas será que é impossível?
Porque ali no livro ele traz casos reais. Sim, tem aquele daquela empresa de enfermeiros, né, da enfermeiros da Alemanha, que tem nós a já própria temos Patagônia, que está ali, né, Patagônia, na TIA Organization, né? E nós temos no Brasil hoje uma empresa que chama Laços de Saúde, que legal. É exatamente uma parceira dessa empresa da Alemanha. Da Holanda? Não sei, Alemanha. É um país europeu, né? Isso. Ela faz exatamente o mesmo trabalho aqui no Brasil. Que legal. Está começando agora. E nós tivemos oportunidade de conversar com ela num dos congressos do TIO. E você fala, ele ali traz exemplos de uma coisa como essa, que é saúde, mas ele traz também uma indústria americana de molho de tomate. De molho de tomate, exatamente. Que tem também funcionários ali, vários funcionários, todo um processo. E então, ali ele exemplifica que não é o tamanho da empresa ou o que ela faz. É só essa filosofia, né? De você incentivar para que você tenha a resposta. Então, eu não consegui aplicar exatamente como eles ali foram indo, mas eu estou nessa primeira tentativa. Mas já tem muitos ganhos. Eu acho que tu já conseguiu muita coisa e tem que celebrar muito, porque é muito incrível, né? Essa jornada dessa mudança de mindset mesmo, né? Uma mudança de mentalidade. Sim. E de olhar para o futuro. Poxa, o que eu posso construir ainda, né? É isso, eu falo. E outra coisa, né? Eu não preciso escolher entre um ou outro. Existe algo novo que pode ser feito. É o terceiro caminho ali, o terceiro caminho. A primeira. É uma outra solução que, né? Mais ou menos assim, né? Se a gente for discutir capitalismo, comunismo. Falei, gente, a gente não precisa achar bom um ou outro. Ambos têm falhas, que nós, como humanidade, devemos aprender e enxergar uma terceira possibilidade. Por que não? Porque tem um livro muito interessante que chama Para Além do Capitalismo também. Inclusive é do Parsifal 21, e a T. Cristina ajudou a patrocinar a tradução. Porque é justamente isso, né? Por que eu preciso escolher entre duas coisas que não estão funcionando tão bem? E não pensar numa terceira possibilidade? É uma ótima provocação mesmo. Por que eu preciso ser poluidora e vender e explorar o meu funcionário e não fazer diferente? E tentar justamente encontrar uma alternativa e mostrar que é possível. E compartilhar essa jornada, porque eu acho que às vezes a gente fica olhando só o meio copo vazio, né? E aí tem já um meio copo cheio tem que bastante, pode ser referência ou inspiração para muita gente que também está começando esse olhar, né? E aí a gente perde um pouquinho a vergonha e vem falar, porque também é uma coisa que para mim não era uma coisa muito natural. Ainda estou no caminho, aprendendo, mas porque o importante é você trocar para mostrar que é possível, né? Então, olha, eu estou conseguindo. Se eu puder inspirar alguém a tentar também, eu já estou sendo um pouquinho melhor do que eu era ontem. E está proativa na tua jornada. E a pessoa que mais está ganhando com isso sou eu, que pulo da cama às 5 horas da manhã, animadíssima, eu vou trabalhar, cheia de energia, e volto animadíssima para casa, e o meu marido fala, mas você não cansa? Eu falo, não, eu tenho muito o que fazer. Só aí já é um ganho tremendo, né? De ter uma energia positiva. Exatamente. E achar que ainda tem muito para contribuir. Ainda tenho muito para fazer, eu não sou uma terceira idade de 60 anos, eu estou me achando primeira idade agora. Que maravilha, que bacana, muito orgulho de te ver nesse momento. A gente fazia algum tempo que a gente não se encontrava, né? Alguns anos. E poder ver, né, toda essa tua evolução e a forma como está construindo o trabalho. A gente já acabou falando muito mais da importância da cultura, da jornada, de como é que a empresa está se estruturando. E eu queria agora conversar um pouquinho também sobre mercado, sobre produto, sobre como é que tu está enxergando
Aqui nós temos o Olhares da Moda, né? Então, claro, entendendo que todo esse movimento é um movimento estrutural super importante que está alavancando a longevidade da Textina ir para frente. Mas eu queria te ouvir da tua percepção de mercado mesmo, como é que tu está vendo a evolução do próprio esportivo, da praia, como é que você está vendo o mercado dos magazines. Então, contar um pouco de negócio agora, para a gente abrir uma outra pauta aqui. Bom, eu enxergo os magazines, que são os meus clientes, que é onde eu consigo enxergar um pouco mais, existe hoje justamente um entendimento de meio que até de escolha, né? Porque a gente fala na questão do fast fashion, agora tem o ultra fast fashion. Real time fashion que estão falando também, né? On demand. E tudo isso é uma coisa que ela precisa ser pensada e feita com um olhar nas outras também. E eu percebo esse movimento, mas eles passaram por um momento bastante complicado, porque hoje a gente tem um problema no nosso país de a remuneração das pessoas hoje, ela é muito abaixo do que é uma realidade. Então, você vai num magazine que antigamente pessoas de poder aquisitivo mais baixo conseguiam comprar, hoje não está bem assim, está um pouco mais alto. Isso por quê? É um momento de mercado não só do nosso país, mas do mundo, um momento de readaptação. Então, eu acho que eles passaram por um processo difícil, mas eu sinto, pelo menos hoje, os meus clientes se recuperando, porque agregaram outro valor ao produto, olham de uma outra maneira, e no caso, eu só posso falar do meu segmento, que é o que eu conheço, de fitness, ele é um segmento que cresce. Sem dúvida, e teve aí a pandemia acabou acelerando bastante, né, essa demanda pelos produtos mais esportivos. São a moda ficou um pouco mais... realmente é um produto duradouro. Sim. Então, se você pensar até em termos de sustentabilidade, ele é um produto que circula e dura por muito mais tempo. Sim. E é um produto confortável. E ele está muito também ligado à saúde, a tudo que hoje a gente entende como uma forma de viver mais saudável. Porque não é só o fitness, né? Ou a praia, né? É um movimento de wellness muito forte. Eu estudo muito o case da Lululemon ou da Alo. Fantástica. Que são cases assim que tem muito a ver com a questão da história da comunidade, né? Dos valores, enfim, atrelados a esse estilo de vida. Porque não é só uma roupa para ir para academia que a gente está falando hoje. Mais do que isso, ele acabou virando um estilo de vida. A própria Patagônia, né? A própria Patagônia, é verdade. Que é uma empresa fantástica, que eu admiro demais. Eu li o livro dele também. Muito lindo o livro. Eu não sei pronunciar o nome. E vocês acabaram surfando essa onda também, então, do crescimento desse mercado. Sim. Então, hoje, a nossa empresa está realmente também se recuperando, se posicionando dessa forma, uma roupa com uma maior qualidade, sem ser um preço abusivo, tendo um preço justo, porque atrás desse preço justo existe uma remuneração justa, existe toda uma cadeia justa. E uma estrutura, Fabril, também. Uma estrutura. E eu enxergo esse caminho hoje de pessoas buscando isso. A impressão que eu tenho às vezes é que o consumidor de hoje, um consumidor mais consciente, mais a geração que vem vindo, eles estão escolhendo mais pelo propósito e pela estrutura do que pela marca em si. Claro. Então, é onde eu falo, é o poder da moda.
E me diz uma coisa, assim, quantas pessoas trabalham na T. Cristina? Me conta um pouquinho dos números de vocês, quantas pessoas trabalham, quantas peças vocês produzem, enfim, nos conta um pouco do... Hoje nós temos um quadro de 380 colaboradores internos. Já tivemos um pouco mais, demos uma reduzida porque passou um momento muito difícil, mas temos as empresas pelas quais a gente é corresponsável, que são as nossas oficinas, nossos faccionistas. Vários deles realmente trabalham só para a gente. Então, eu acho que nesse total desse ecossistema, deve ter mais umas 500 pessoas. Então são 800 nós são 800 e poucas pessoas. E nós produzimos em torno de 320 mil peças mês. Incrível. De private label. Pro Get Over, pro Ace, até pro Mindset. Ah, que legal. Mindset, nós fizemos uma parceria com esse projeto da Comas, do Oricle Elástico. E, inclusive, eles fizeram uma divulgação muito grande, a CIA fez, mostrando os bastidores, no caso, a nossa empresa, e como funcionou todo esse desenvolvimento. E foi uma coisa muito bacana. Porque tem muito essa curiosidade de saber como é, o que está por trás, né, daquela peça. E esse por trás ainda fazendo um sentido sem dúvida diferente, né? Então, o pessoal do Mindset nos abriu essa porta e foi uma parceria muito gostosa. Que bárbaro. E é uma coisa que a gente está acreditando bastante. Que legal. Que é deixar de ser parte do problema e ser parte da solução. Muito legal. E em termos da produção, assim, tem alguma coisa que mudou com a influência do famoso fast fashion, real time fashion, de lotes menores, de mais velocidade? Como é que foi isso no esportivo? Assim, tem algum impacto no lead time ou a calça legging preta continua tendo o espacinho dela bem grande? Ela sempre continua. Mas hoje a gente percebe um movimento mais por um produto de qualidade. Entendi. Com conforto. E sim, a agilidade ela é necessária. Ainda é um segmento difícil porque o próprio tecido, pelo fato do tecido não poder ser armazenado pronto e cru. Então, a questão da cor. Então ele só pode ser realmente produzido quando existe a demanda. Entendi. Porque tem toda aquela questão da cor, a cartela de cores, sim, porque realmente isso faz diferença. Faz muita influência. E isso para o segmento do fitness tira um pouco da agilidade. Sim. Mas existem outros caminhos. Nós, por exemplo, agora assinamos o CLO, que é o programa 3D de modelagem, onde a gente monta realmente a peça sem existir nada. Que legal. Isso foi uma parceria com as lojas Renner, onde eles começaram a escolher um programa e acabaram optando por esse. E nós, como parceiros deles, acompanhamos essa evolução e fomos a primeira confecção no Brasil a assinar. O CLO. Então, que vai trazer um pouco dessa agilidade. Porque você consegue, para quem está nos ouvindo e não conhece, então você consegue visualizar a peça no corpo. Num 3D, sem precisar... Sem precisar ter a peça, sem precisar ter nem o tecido, nem nada. Você já consegue ver um efeito. Eu vejo isso servindo, inclusive, como uma pré-venda, sem o protótipo, para você apostar melhor, para que você não tenha também grandes estoques. O Ultra Fast Fashion trabalha assim. Né? Então, administrando a cadeia de abastecimento, tudo através da previsão da demanda. Da previsão da demanda, e tudo isso como inovação mesmo, né? Sim. Tecnológica, porque a gente também tem que entender que existe uma grande inovação onde a gente tem que reaprender, no meu caso mais velha,
e entender que está aí para ajudar, realmente que ajuda muito e que é uma grande possibilidade também. Sim. Porque se isso permite que eu não tenha sobra, ele já está ajudando na sustentabilidade também. Então, essa inovação é aonde as pessoas podem, às vezes, trabalhar menos e ter o mesmo resultado. Uhum. Então, tudo isso também, essa inovação toda, ela está acontecendo hoje na T. Cristina. Foi um acaso do destino. Aliás, a minha vida é cheia de acasos, né? Cheia de sincronicidades, aonde a minha filha mais nova casou com um rapaz do mundo da tecnologia, extremamente querido, só que ela trabalhava comigo e eles brigavam um bocado, se separaram, ficaram grandes amigos e eu falei, agora ele pode trabalhar comigo. E hoje ele é lá o meu braço direito, tá fazendo uma transformação absurda na empresa, mega animado. Aí eu falo, é meu ex-genro. Mas é uma pessoa extremamente querida e que é a pessoa que eu vejo seguindo os meus passos hoje. Que legal. Para quem eu consigo transmitir alguma coisa. E ele veio dessa área, né? Ele é total de startup, e está trazendo muita inovação. Que bom. Muita. É muito importante a gente ter essa mescla de experiência com as gerações, né? Sim, porque a diversidade geracional, ela é muito importante. Muito. Eles têm muito para acrescentar para a gente tem para acrescentar para eles. Essa troca é muito gostosa. Quando você se permite trocar, é uma delícia. Ai, que legal. Bom, Cláudia, assim, muito obrigada. Assim, foi uma aula hoje, principalmente uma lição de vida e coragem, acima de qualquer coisa. Parabéns pela trajetória da T. Cristina, um orgulho ver todo esse projeto de transformação e evolução que vocês estão passando. E por último, a gente tem aqui um momento de dicas de ouro. Tu já deu várias dicas de ouro aqui, né? Acho que a gente nem precisava passar por isso. Mas se tu puderes nos indicar alguma bibliografia, já indicou algumas ao longo, né? Mas reforçar algumas bibliografias ou algum curso que tenham realmente feito a diferença e que tu recomenda aí para os nossos ouvintes. Esse curso que eu fiz do MBM Business School é fantástico. Eles abrem turmas através de... nós somos os divulgadores e é uma jornada de aproximadamente 2 anos e eu quero levar todo mundo porque é fantástico, é impressionante. Graças a Deus a minha anja, a Fabi, apareceu na minha vida e me levou e eu gostaria de ser o anjo de alguém para levar. Então, ele é realmente muito transformador, porque ele te transforma como pessoa também. Sim. Ele não é um curso só para o empresário. Ele é um curso para a pessoa, para o empreendedor, para a empresa. Então, ele consegue aliar tudo isso. É que a gente vai vendo que a gente não é assim, a Cláudia profissional, a Cláudia mãe, a Cláudia prima, a Cláudia esposa. Não, a gente é tudo isso junto e a gente não e eu brinco e falo, hoje, graças a Deus, a gente está sentindo que filosofia, ciência, religião estão se encontrando de novo, porque tudo é tudo. Então, essa possibilidade é gostosa. E esse curso traz muito isso. Que legal. E tem também um livro que eu estou amando, esse eu estou lendo ainda, que fala um pouquinho desse futuro, que chama Conhecendo Uns aos Outros, um Novo Contrato Social. Que bom. Ele é de uma indiana que eu agora também não vou lembrar o nome. Mas não te preocupa que a gente anota ele é depois. Porque fala justamente de uma nova maneira de se viver, onde a nossa sociedade vai ter muito mais pessoas mais velhas, que precisam ser cuidadas, e muito menos pessoas para cuidarem. Então, nós precisamos realmente de um novo contrato social. Ele é muito bom. Que massa. Traz muita coisa gostosa. Querida, muito obrigada. Foi um prazer te ouvir aqui. Eu que agradeço. Sucesso. Obrigada pela oportunidade. Se eu puder ter animado alguém, com eu já vou ficar bem feliz. Pode ter certeza que
Tua vivência é muito inspiradora. Obrigada. Parabéns, querida. Obrigada.